Olá, boa tarde. Bruno Kikumoto aqui do Canal Solar. Mais uma vez é uma enorme satisfação e um prazer para nós, né, estarmos aqui no final de terça-feira trazendo mais uma vez bastante conteúdo para vocês, né? Hoje na verdade essa semana, né, uma semana especial. A gente começou aí com o Dia das Mulheres, né? E na verdade todos os dias são os dias das mulheres, as mulheres que assumem o papel, né, né, profissional na nossa sociedade, né, fazendo coisas diferentes e trazendo bastante valor. E antes de mais nada, eu já queria agradecer que a gente tem a participação hoje da Luísa, né? Então também, antes de mais nada, parabenizar você, né, e a todas as mulheres aqui que nos acompanham por esse dia, né? O tema que a gente está trazendo hoje é um tema muito legal, tá? Eu fiquei muito entusiasmado quando a gente conversou com a Luísa, né? A Luísa da Bloomberg Nef, daqui a pouco ela vai se apresentar melhor, mas a gente, há algum tempo já que queria falar sobre essa questão da transição energética, né? A transição que a gente está vivendo, né? A gente às vezes não se dá conta, né? A gente está aqui no calor do dia a dia, mas muitas coisas acontecem, né? E a gente cada vez mais vê a inserção aí das fontes, né, mais limpas, das fontes renováveis na nossa matriz energética, sobretudo na matriz elétrica. E nós aí estando nesse mercado, né, de energia renovável e energia solar, a gente precisa ficar atento, né, nessas mudanças. E nesse intuito é que a gente trouxe, né, a Luísa, uma das grandes especialistas mundiais, né, globais, inclusive ela vai falar aqui sobre o trabalho que ela faz frente aí à Bloomberg Nef, exatamente, né, pesquisando essas tendências, né, traçando, na verdade, né, tendências aí que a gente deve ver nos próximos anos aí, né, no médio e longo prazo. Luísa, mais uma vez agradeço a tua participação, é um enorme prazer. Faz tempo já que a gente vem falando aí sobre fazer um webinar aqui no Canal Solar. Ainda bem que a gente conseguiu conciliar as agendas, né? Não é fácil conciliar, principalmente a tua agenda aí, sempre muita coisa, muita reunião com o pessoal lá de fora, né? Então, mais uma vez, obrigado aí. Obrigada pela apresentação, prazer estar aqui com vocês. Realmente, finalmente a gente conseguiu marcar. Acho que começando para aquelas pessoas que não conhecem bem ou conhecem a gente, a Bloomberg, só pelo tiering de módulo solar, a Bloomberg Nef é uma área dentro da Bloomberg, era uma startup 11 anos atrás que foi comprada pela Bloomberg. Muitos conhecem a gente pelo nome antigo, que era Bloomberg New Energy Finance, mas essa troca de nome aconteceu alguns anos atrás, quando a gente parou só de cobrir a parte de energias renováveis, que era muito focada em eólica e solar, e passou a olhar não só para a energia renovável, mas também para o futuro da economia como um todo. Tá? Isso inclui o setor energético expandido, então não só a parte de power, de eletricidade, que era o nosso foco principal anteriormente, mas também a gente olha muito para o futuro do transporte, futuro de heating, que é principalmente calefação, futuro de demanda de energia como um todo, commodities. A gente passou a olhar também para outras áreas que vão passar a ser cada vez mais importantes para o futuro da economia e para nossos planos globais de descarbonização, como materiais, biomateriais, agricultura, o que a gente chama de food tech, que é como a gente vai produzir proteínas e outros tipos de alimentos no futuro. Então, a gente está cada vez mais tendo uma cobertura abrangente, que vai muito além da energia, mas que no final sempre tem impacto na área de energia e principalmente sempre tem impacto na área de geração de eletricidade. Eu acho que isso é um dos tópicos que vai ser muito legal a gente abordar um pouquinho hoje. Então, ajudar todo mundo a ter uma visão mais macro, não só o setor brasileiro de geração de eletricidade, mas como todas essas mudanças que a gente já está vendo acontecer e que aconteceram muito no ano passado, apesar de todas as limitações da pandemia, vão impactar na geração de energia elétrica no mundo e como isso deve chegar no Brasil também. Ótimo, muito bom. E até adiantando aí para o pessoal, a nossa conversa ela vai ser bem ampla mesmo, tá? A gente vai falar de tudo, né? Todos esses microsistemas, né? Que acabam, na verdade, gerando aí o nosso mercado de renováveis, né? A nossa matriz elétrica. E sempre focado aí muito em questões práticas mesmo, né? O que isso vai afetar no trabalho nosso, no trabalho de vocês, né? E é legal, né, Luiz? A gente até estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Como que o mundo está mudando, né? Como o mundo, né?
o meio ambiente, né, onde a gente está habitando, né, mas também questões socioeconômicas, né, tecnologia ela é muito importante, né, é uma tecnologia, ela simplesmente ela vai entrando, né, ela não pede passagem, ela entra e a gente tem que se adaptar, né, e até interessante, né, no ano passado a gente viu pela primeira vez, né, uma empresa, né, que atua no setor aí de renováveis, né, ultrapassando em valor uma empresa que essencialmente aí é ligado ao setor de óleo e gás, né? Então isso mostra, né, tudo isso, né? Quando a gente fala em valoração, tem tudo isso agregado, né? Questões econômicas, questões sociais, ambientais. E são mostras de que o mundo está mudando, né? A gente viu aí também recentemente, né, um nome ligado aí às renováveis, né? O Elon Musk sendo aí considerado, né, o empresário aí, né, a pessoa mais rica do mundo, enfim. Então mostra que de fato a gente tem essa mudança acontecendo, né? Luísa, conta para nós aí como é que tem sido esse processo, como é que a Bloomberg tem visto essas mudanças acontecerem e se a gente puder falar um pouquinho lá no futuro, o que a gente está olhando. Eu acho que esses pontos que você destacou foram muito interessantes e eu acho que eles destacam que não tem muita volta, né? A gente viu, assim, se a gente olhar para poucos anos atrás, 5, 10 anos atrás, a gente nunca imaginaria que a gente fosse chegar nesse ponto que a gente está hoje, onde, por exemplo, quando você olha para a adição anual de capacidade, já há alguns anos globalmente renováveis são as que dominam, e aí em 2019 representaram 2/3 de toda a capacidade eólica e solar sozinha representaram 2/3 de toda a capacidade adicionada globalmente no mundo. E esse é um caminho que deve só acelerar. A gente sempre faz um relatório que eu acho que muita gente conhece a gente por ele, que é o New Energy Outlook, que é um relatório que faz projeções baseado principalmente em cenários de menor custo, para o futuro do setor elétrico global e país para país, a gente também faz projeções para o Brasil. E alguns poucos anos atrás, quando a gente apresentava resultados, tanto para solar quanto para bateria e outras tecnologias, as pessoas achavam que a gente estava ficando louco, né? E falava, gente, como vocês acham que isso vai de fato acontecer? E hoje a gente estava fazendo uma reunião mais cedo, e em uma dessas apresentações que a gente fez hoje, alguém falou, nossa, mas só isso? E assim, só isso por um número que poucos anos atrás considerariam ser um absurdo. Então é engraçado como o que a gente apresenta passou de ser uma loucura para algo que muita gente considera até muito pouco ambicioso para o cenário atual das coisas. E eu digo que é um caminho sem volta por 2 motivos principais, a gente pode se aprofundar um pouquinho neles. O primeiro é preço, né? E eu acho que isso é um fator que, para as pessoas, claro, que estão ouvindo a gente e para todo mundo com quem a gente tem contato, é óbvio, mas se a gente sai do setor, ainda existe um mito muito grande em torno de renováveis serem muito caras e é por isso que não avança. Não, assim, não só no Brasil, eólica e solar já são as fontes mais baratas quando a gente compara nova capacidade, quanto a gente estima que 2/3 da população mundial já vive em países onde eólica ou solar, são as fontes mais baratas de nova geração. E esses países representam 3/4 do PIB mundial. Muito, em breve, a gente deve atingir, essa tendência deve atingir 100% dos países do mundo. A gente não está muito longe disso. Isso está afetando diretamente o que os países decidem instalar mais, quais são as tecnologias favoritas de cada um desses países, quando a gente olha para o que eles estão adicionando ano a ano. E o segundo fator é política pública, comprometimento de governos, comprometimento de empresa. Isso é uma coisa que a gente viu uma mudança muito grande no ano passado e que a gente, esse ano, entre agora e a COP, em novembro, a gente deve ver uma mudança muito grande, que é comparando, olhando para compromissos como compromissos net zero dos países, a gente já vê que mais de 50% das emissões globais hoje estão cobertas por algum tipo de compromisso de ser net zero nas próximas décadas. Se a gente comparar com janeiro de 2020, esse número era menos de 30%. Então, no ano passado houve uma evolução muito grande disso, e a gente deve continuar vendo uma evolução muito grande mês a mês até a gente chegar em novembro, quando a COP vai acontecer. Então, os países estão ficando mais ambiciosos, as tecnologias estão baratas o suficiente para acompanhar, e, como resultado disso, as tecnologias tradicionais e novas tecnologias ao longo dos próximos anos devem acelerar, e isso deve impactar diretamente o preço delas. Então, existe um ciclo que não tem mais volta.
Então, isso que você comentou sobre empresas de renováveis estarem ficando mais bem avaliadas e mais valiosas do que empresas tradicionais é o que deve continuar acontecendo nos próximos anos. É interessante isso, né? E você falou, eu vou dividir a tua fala em duas, né, essa primeira fala em dois pedaços, né? A primeira delas, a questão econômica, né? As renováveis estão ficando mais baratas, né? Como você falou, né? Esse número aí realmente surpreende, né? Até a gente que está no setor e vive, né? 3/4, né? Da arrecada do PIB mundial, né? São de nações, né? Vem de nações aí que tem nas renováveis aí a energia mais competitiva, né? E a gente sabe que para você ter produto barato, você ter operações baratas, né? Não existe nenhuma empresa que não tenha energia elétrica como um dos grandes fatores aí para o sucesso econômico, né, financeiro delas. Então eu queria dividir primeiro nessa parte, na questão, né, dos preços, e a segunda parte na questão que você falou dos comprometimentos aí que as nações têm, né? Mas se atendo aí, né? Vamos falar primeiro dessa primeira parte. O que vocês têm visto aí em termos, né, históricos, né? Como é que tá essa queda, né, do preço que você comentou, né, das renováveis, e quais são as projeções aí para o futuro também, né? Né? E assim, né? Se você puder grande parte do nosso público aqui está ligado no setor de energia solar, até se você puder traçar um panorama focado aí, né, mais detalhado para a energia solar, aí eu acho que seria legal. Claro. O que a gente tem visto nas últimas décadas. Então, e esses nossos números costumam ser bem conhecidos também, então talvez eu fale alguma coisa que muitos de vocês já ouviram falar bastante, mas já há 15 anos a gente, a partir de pesquisas globais, tanto com o lado da demanda quanto o lado da oferta, a gente consegue entender o preço das tecnologias. Isso vale tanto para módulo solar, quanto para turbina eólica onshore, quanto para baterias. Então, a gente tem números que eu digo que são bem confiáveis e que acabam acontecendo, acabam se mostrando realidade de fato. E a partir desses números que a gente costuma fazer nossas projeções, quando são projeções de menor custo. A gente viu na última década, entre 2010 e 2020, que o preço do módulo solar caiu 89%, o preço de turbinas eólicas onshore caiu 59%, e o preço de pack de bateria caiu 89% também. Tá muito parecido. O cenário de baterias tende a ser muito parecido com o que a gente viu acontecendo para solar nos últimos anos. Para solar, essa queda de preço dá para a gente uma curva de experiência de 28,5%. Isso quer dizer o quê? Que cada vez que a capacidade solar instalada no mundo dobrou, o preço do módulo solar caiu 28,5%. Para baterias, esse número é de aproximadamente 18%. Então, cada vez que a gente vê a capacidade instalada de baterias, ou a capacidade não só instalada, porque ela também inclui veículos elétricos, mas a capacidade produzida de baterias dobrar, a gente viu esse preço da tecnologia cair 18%. E a boa notícia é que para as duas tecnologias a gente espera que isso continue, pelo menos até o final dessa década. Então, pelo menos até o final dessa década, a gente deve ver essa curva de experiência de solar mais de 28% e baterias mais de 18% continuar realidade. Então, isso deve fazer com que o preço das tecnologias continue a cair muito rapidamente. Baterias e deve ficar cada vez mais importante para o setor solar. E é interessante notar, e isso é alguma coisa curiosa, eu falei que a gente vê uma realidade do desenvolvimento da tecnologia e queda de preço de bateria muito parecida com a realidade com o que aconteceu com o solar nos últimos anos. E isso tem assim, uma palavra define, que é China. Então, concentração de produção na China e a rapidez que a capacidade de produção da tecnologia está se multiplicando. Isso, claro, tem muito a ver com a expectativa de crescimento do mercado de veículos elétricos, mas acaba impactando diretamente no que a gente espera para o setor elétrico também. Então, a gente vê, por exemplo, nos próximos 3 anos, se eu não me engano, a capacidade de produção de baterias, ou seja, a capacidade que as fábricas têm, considerando todas as fábricas que devem ser produzidas, triplicar. E grande parte dessa capacidade de produção está localizada na China. Então, isso dá um sinal para a gente muito claro de que o preço deve continuar caindo muito rápido. Posso entrar na parte de LCVs um pouquinho? Com certeza.
Com certeza, você que manda. Então, essa queda de preços de tecnologias impacta diretamente os LCIs, que é o custo nivelado de eletricidade. Como eu falei, grande parte da população mundial já vive em países onde, quando a gente compara nova capacidade eólica e solar com nova capacidade térmica, onde a nova capacidade eólica e solar já é mais barato. E uma coisa muito interessante para notar que algo que tem potencial, considerando todos os compromissos globais e todo o desafio que a gente tem pela frente para retirar a capacidade de carvão, por exemplo, se a gente realmente quer atingir nossos compromissos de descarbonização, não só no Brasil, mas globalmente, e carvão representa 1/3 de toda a capacidade instalada no mundo atual e 30% da geração ainda é proveniente de fontes a carvão. Tem um ponto muito interessante que está prestes a acontecer, que deve acontecer no máximo 5 anos. Quando a gente fala de LCAs, a gente fala de 2 tipping points, que são 2 pontos de inflexão. Ponto de inflexão 1, que é esse momento que já aconteceu para grande parte do mundo, que é nova capacidade eólica e solar mais barata do que nova capacidade fóssil. E esse ponto de inflexão 2 é nova capacidade eólica e solar mais barata do que rodar a capacidade existente térmica. Por que esse ponto é importante? Porque não basta, se a gente realmente quer reduzir emissões, não basta simplesmente você construir capacidade nova renovável para atender demanda que está crescendo. A gente também precisa substituir aquela capacidade de carvão, de óleo, de gás existente. E quando esse ponto de inflexão chega para o mundo, para o Brasil isso é um pouco menos relevante, mas quando a gente pensa em China, em Vietnã, Indonésia, países da Ásia, que concentram grande parte da emissão do setor elétrico, o fato de que esse ponto de inflexão 2 chega, quer dizer que já vai fazer sentido economicamente substituir aquelas plantas térmicas, ou pelo menos parar de rodar aquelas plantas térmicas e construir nova capacidade de renováveis. Como que isso afeta a gente? Quanto mais capacidade renovável, quanto mais módulo solar é produzido, quanto mais turbina eólica é produzido, quanto mais capacidade de bateria é produzido, mais barata a tecnologia fica. Quanto mais barata a tecnologia fica, mais fácil e mais capacidade a gente acaba adicionando. Se não existe mais separação, né? A gente precisa olhar o mundo, principalmente em termos de produção de tecnologia, como um todo, entender como ele afeta a gente. Então, no momento que esse ponto de inflexão 2 chega, fica mais fácil para a gente também adicionar nova tecnologia renovável. Legal. Luiz, ouvindo aí a tua fala, né, dessa questão se eu ganho volume, né, é sempre essa equação, né? Se eu ganho volume de alguma coisa, eu consigo diluir melhor os custos e aquela tecnologia, aquele produto, ele fica mais competitivo, né? Mas só isso, né? Você falou de substituição, a gente precisa substituir, né? Não é só não dá só para a gente olhar para frente, né? Não, só vou construir renováveis, né? Eu preciso olhar um pouquinho também para trás e falar, não, eu preciso substituir essas fontes que são sujas, né? Que não são limpas. Somente esse aumento do volume ele vai ser suficiente para que a gente consiga substituir essas plantas não limpas? Desculpa, o que você quer dizer com esse aumento de volume? Não, assim, o que eu entendi na tua fala é que, né, assim, à medida que a gente vai introduzindo mais renováveis, né, eu aumento a produção, né, não a capacidade, mas a produção dos equipamentos, dos módulos fotovoltaicos, das turbinas eólicas, por aí vai, né? Então eu encurto o preço, né, o preço fica mais competitivo, tá? Só o fato desse encurtamento de preço que eu tenho por ganhar volume, ele é suficiente para a gente ser tão competitivo ao ponto para fazer sentido a gente desligar térmicas? Essa é a minha pergunta. A resposta, olhando só para um ponto de vista econômico, num mundo em que só isso faça sentido, é sim. Até para a China, isso deve chegar em, no máximo, 5 anos, esse momento. E é um país onde o carvão é muito barato. Assim, para muitos países do Sudeste Asiático também, isso deve chegar em pouco tempo. Claro que essa questão vai muito além, né? Então, assim, um tópico que a gente está olhando bastante do nosso lado, trabalhando com organizações internacionais junto para entender qual é o caminho, é como fazer uma transição justa. Então, os desafios dos países para que eles façam essa transição vão muito além simplesmente do que faz mais sentido economicamente, e isso sem nem considerar as questões de rede, do que é necessário de expansão em termos de rede, infraestrutura para aguentar essas fontes variáveis.
mas também tem que ver do lado de uma transição justa, porque você tem trabalhadores e você tem pessoas que estão naquele setor, você tem tudo aquilo que é construído em volta daquelas tecnologias naqueles países, que precisa também acabar de uma forma que seja justa para todos. Então, eu acho que os desafios, a partir do momento que o fator econômico está resolvido, vão ser muito mais relacionados com isso. No Brasil, isso deixa de ser uma questão, né? Então, o principal que importa para a gente é, de fato, o impacto que isso vai ter no custo da tecnologia e como isso vai chegar para a gente. Mas para países que têm metas ambiciosas e países que têm, principalmente, capacidade muito grande de carvão, o desafio vai ser além dos fatores econômicos, vai ser o que fazer com aqueles trabalhadores, como você converter trabalhadores que estão num setor há décadas em trabalhadores que consigam operar em tecnologias mais modernas e até outros setores da economia. Então, acho que essa vai ser a grande questão e vai ser o grande ponto de discussão, mas, de novo, é um desafio que a gente não tem aqui no Brasil e, assim, de fato, eu acho que a transição do nosso lado, claro, por causa de hidrelétricas, é muito simples e a gente já tem uma das matrizes, entre os países, os maiores países, a gente tem a matriz mais limpa do mundo, a gente tem e deve continuar tendo uma matriz que é extremamente limpa e referência para todo mundo. E uma coisa, em uma das reuniões que a gente teve hoje, também falaram uma coisa muito interessante que eu até anotei para trazer, que é, nós da Bloomberg não acreditamos em nada que não envolva a economia de escala. Então, eu acho que isso responde muitas perguntas quando a gente mostra para o Brasil, especificamente, resultados das nossas projeções e expectativas para os próximos anos. Todas aquelas tecnologias em que a gente aposta são tecnologias que ou já estão vendo ou devem ter, no curto prazo, um impacto muito grande causado por economia de escala. E é exatamente por isso que a gente não é muito ambicioso, por exemplo, em tecnologias como biomassa e outras coisas que dependem muito de realidade local e menos de uma realidade global, onde um país acaba afetando no outro. E se vocês, assim, eu não estou mostrando slides, não quero fazer uma apresentação, mas se alguém quiser ver dados sobre alguma coisa, pode avisar para a gente no chat, eu compartilho minha tela, tenho alguns slides preparados, se precisarem que a gente ilustre alguma questão. E também, se quiserem mandando perguntas, a gente pode ir respondendo durante a nossa conversa aqui também, para fazer isso, alguma conversa mais interativa, né? Isso aí. Até acabei de mandar um recado para vocês aí no chat, né? Para vocês mandarem as suas perguntas, né, por aqui, que a gente vai estar passando para a Luísa, né? A gente tem que aproveitar essa oportunidade aí de conversar com uma das maiores especialistas aí, né, no Brasil e lá fora também, né? Tem algumas perguntas aqui, Luísa, mas antes de passar para elas, introduzir elas aqui na nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre, né, enfim, falando das questões econômicas, mas você falou também das questões ambientais, né? Primeiro, né, a gente tá vendo a transição porque ela faz sentido do ponto de vista econômico, né, legal, mas ela também faz sentido e faz muito sentido do ponto de vista ambiental, né? A gente está tendo mostras aí de questões, né, de aquecimento global, né, enfim, várias questões que o meio ambiente está dando mostras aí de que a gente precisa mudar a forma com que a gente utiliza os recursos que a gente tem aqui no nosso planeta, né? Que você destacasse isso aí também, essa movimentação, né, dos países, como é que a gente está vendo essa alavanca também aí da inserção das renováveis aí no mundo. Você está no mudo, eu acho que você está no mudo aí. Desculpa. Opa, essa eu acho que vai ser uma das discussões centrais desse ano, por dois motivos. Primeiro, porque a gente tem, espero, e deve acontecer de fato esse ano, a COP no Reino Unido, em novembro, começando acho que dia 1º de novembro, e também porque Joe Biden acabou fazendo desse tema um dos temas centrais da agenda dele. Então, eu acho que a gente tem sorte de estar num setor que vai chamar muita atenção ao longo desse ano, mas também nas próximas décadas. E por que eu digo chamar muita atenção? Porque quando a gente pensa e eu já me aprofundo mais nessas questões, mas quando a gente pensa que os países estão se comprometendo a reduzir emissões muito drasticamente ao longo dos próximos anos, alguns da década e ser net zero, ou seja, ter uma emissão líquida zero,
ou seja, pode até estar emitindo alguma coisa, mas aquelas emissões vão ser capturadas ou vão ser abatidas. E quando a gente entende que, se a gente colocar o setor de geração de energia elétrica, heat, que é basicamente calefação e transporte juntos, esses três sozinhos já são responsáveis por quase metade das emissões globais. Isso nos leva a entender, e essa é a nossa visão como empresa, que como o setor elétrico é o setor mais desenvolvido no sentido de descarbonização, a lógica desse caminho para quase todos os países que têm essas metas ambiciosas vai ser a eletrificação dos outros setores. Então, o que a gente vê como empresa é que o caminho lógico para todos que querem descarbonizar suas economias vai ser eletrificar tudo que possível. Por quê? Porque os outros setores que precisam reduzir emissões são setores muito mais difíceis, como o setor industrial, que varia muito de país a país e se beneficia muito pouco de economia de escala, quanto o setor de agricultura, desculpa, o português às vezes trava, o que a gente chama de land use, que é o uso da terra, agricultura, pecuária, esses setores são muito mais difíceis de abater emissões. Então, a lógica é que o foco, pelo menos no primeiro momento, até que outras tecnologias sejam desenvolvidas e escalonadas, a lógica é que todo mundo foque em eletrificação. Principalmente a eletrificação do transporte e eletrificação da calefação para os países frios, que é o que a gente fala do heating. Um pouco de eficiência energética também, mas eu acho que a eletrificação deve ser o caminho e isso acaba impactando muito a gente. Tá? No Brasil, a gente tem um percentual de emissões do setor elétrico é muito pequeno comparado com o todo, porém, quando a gente pensa numa possibilidade de eletrificar o transporte, aí a gente aumenta a nossa demanda de uma forma muito grande. A gente estima que, globalmente, isso vai variar muito de país para país, a eletrificação do transporte deve resultar em pelo menos um aumento de 10% da demanda, e para países frios, heating também deve aumentar significativamente a demanda por eletricidade dos países. É importante essa questão dos transportes, né? A gente vê como uma coisa muito sinérgica, né? Os carros elétricos é muito sinérgico com as nossas fontes renováveis, né? E eu posso até falar, né? Assim, esse período da pandemia, se teve uma coisa, né? Enfim, né? Período complicado, a gente sabe que está morrendo, né? A gente está perdendo pessoas, né? Mas uma das coisas que esse período nos mostrou é que, de fato, né, a gente pode fazer melhor, principalmente do ponto de vista das grandes cidades, né, essa questão aí do transporte, né, mudar, transicionar, né, para um meio mais limpo, a gente vai sentir na pele, né, vai sentir essa melhoria, né, esse ganho muito fortemente. E quando a gente olha para esse movimento, Luiz, assim, a gente vê lá fora alguns movimentos, a gente vê países como a Alemanha colocando targets aí extremamente arrojados, né? Até o começo da tua fala foi isso, né? De que a gente está começando a ver coisas acontecerem, coisas inimagináveis, né? Em um período muito curto, tá? Como é que tá, né? A gente vê muito a Europa se movimentando nisso, né? Mas quando a gente fala de outros países importantes, né, como por exemplo China, Estados Unidos, que são as grandes economias do mundo, e aí também falando um pouquinho aqui do Brasil, que é onde a gente vive, como é que tá? Como é que tá esse movimento? Existe algum incentivo? Né, os governos estão comprando essa ideia, né? E comprando, quando eu falo comprar, realmente de fato, né? É comprar, colocar investimento para que essa mudança aí nos transportes aconteça? Sim, a China, tanto para o lado de transporte quanto para outros setores, a China também tem metas muito ambiciosas para isso. Uma coisa interessante para anotar, que foi um movimento que aconteceu no ano passado, historicamente, em 2015, quando a gente teve o Acordo de Paris, os países tiveram que submeter os NDCs, os países eram divididos em dois grupos, né? Os mercados desenvolvidos e os mercados em desenvolvimento. E a lógica é que os mercados desenvolvidos precisam fazer planos incondicionais. Por quê? Porque eles já se desenvolveram às custas de emissões, de poluição, então a cota deles está feita. E os países em desenvolvimento não. Eles ainda não tiveram essa chance, eles estão chegando lá agora, então eles ainda têm direito de emitir. Essa foi a lógica até agora. O mundo finalmente se deu conta de que
não adianta ficar olhando para trás se a gente quer continuar andando para frente. Então, todos os países vão ter que se comprometer a basicamente zerar para que a gente consiga ter catástrofes não tão grandes. E um passo muito importante que foi dado no ano passado foi o da China. Então, no momento em que a China, o governo chinês, se comprometeu a ser net zero nas próximas décadas, eu acho que isso deu um exemplo muito grande para os mercados emergentes, considerando que a economia em desenvolvimento que mais polui deu esse passo. Então, eu acho que isso gerou um exemplo para os mercados em desenvolvimento, sim, mas principalmente para os mercados já desenvolvidos que ainda não tinham submetido nenhuma meta. Então, esse foi um movimento muito importante. Eu realmente acredito, não sei qual o movimento que o Brasil vai fazer, mas eu realmente acredito que a gente vai ver mais e mais países nos próximos meses, principalmente até novembro, fazendo movimentos nessa direção. A questão principal que agora fica é como, né? Então, muitos governos fizeram anúncios, ainda não detalharam. Na nossa visão, e a nossa visão continua sendo a mesma, ainda não detalharam como chegar lá. Os países têm fontes de emissões muito diferentes, só que a gente acredita que o caminho mais fácil para quase todos eles seja a eletrificação. A gente não vê um caminho único que seja mais lógico e mais simples do que esse. Entendido. Luiz, eu vou começar a trazer aqui alguns pontos aqui que o pessoal está colocando no chat, né? Eu tenho aqui um ponto aqui levantado pelo Célio Nascimento, né? Ele pergunta aqui, né, Luísa, você acha que em 5 anos essa evolução também vai tornar o armazenamento em baterias, né, viável ao ponto de pequenos projetos de geração distribuída se beneficiarem? Então, eu queria aproveitar esse gancho aqui da pergunta do Célio, né, e né, você responder, mas também falar sobre essa questão do armazenamento, essa sinergia, né, vamos usar essa palavra novamente, com as renováveis, né, o armazenamento ele acaba impulsionando, né, se a gente pode colocar assim, um dos calcanhares de Aquiles aí das renováveis, sobretudo eólica e solar, é a não despachabilidade. As baterias elas trazem isso para um cenário possível. E aí já também, né, para responder a pergunta dele, falando, né, qual que é a visão aí de vocês para a bateria na geração distribuída. Ótimo. Algumas coisas importantes sobre bateria. Eu mencionei a curva de experiência de 18%, essa curva deve continuar até o final da década. A gente enxerga um preço médio do pack de bateria em 2019 de um pouco mais de $150 por quilowatt-hora, e a gente estima que esse valor deve cair significativamente nos próximos anos. Então, a nossa expectativa é que ele caia para $93 por quilowatt-hora em 2024 e $61 por quilowatt-hora em 2030. Então, ele deve cair pela muito mais da metade em apenas 10 anos. O que é interessante olhar a partir disso? Isso vai impactar, com certeza, o setor elétrico. Eu acho que os LCOIs, claro, variam de país para país, mas eu acho que, muito rapidamente, a tecnologia deve ficar viável para mais países. E eu posso falar um pouquinho da nossa projeção para o Brasil e como a gente acha que o desenvolvimento de baterias vai acompanhar, principalmente para desenvolvimento de sistemas descentralizados. Mas o que é interessante notar globalmente nessa queda de custo é que a gente estima que a partir, mais ou menos, num benchmark global, ou seja, no número médio global, como resultado dessa queda rápida de preço de baterias, veículos elétricos já devem atingir paridade, já devem se tornar competitivos com veículos a combustão interna na metade agora da década de 20. Não para todos os países, isso não deve chegar tão cedo no Brasil, não deve ser nos próximos 5 anos, mas nos Estados Unidos, por exemplo, e em muitos países da Europa, isso já deve acontecer em 2024. Então, essa mudança vai ser muito grande e muito rápida, e como resultado disso, em muitos países a gente estima que já na metade da década de 30, quando a gente olha para venda de veículos, mais da metade dos veículos vendidos, por resultado dessa queda rápida de preço, no meio da década de 30, mais da metade dos veículos vendidos já sejam veículos elétricos e não mais veículos a combustão interna. Então, assim, se você pensar um período de 10, 15 anos, é uma mudança muito radical.
E isso vai impactar muitas coisas, como aceleração maior ainda de queda de preço da tecnologia, desenvolvimento de outras tecnologias e também um crescimento muito rápido na demanda de eletricidade. No Brasil, para baterias, assim, pensando só nas baterias que são diretamente relacionadas com despacho e que permitem maior flexibilidade da rede, pensando em inserção de tecnologias variáveis, a gente vê um crescimento muito grande no Brasil de capacidade solar atrás do medidor. Para dar um número e ser mais específico, a gente estima, isso num cenário de menor custo, tá? A gente não está olhando para política pública, a gente não está olhando para incentivos, nem nada relacionado com isso. A gente estima que até o final da década, até 2050, a capacidade total de solar distribuído deve chegar a aproximadamente 84 gigas. A gente está falando de um país que tem hoje 170 e poucos gigas de capacidade instalada. É um crescimento muito grande. Para o Brasil, a gente não tá considerando aí baterias que têm benefícios mais específicos para a rede. A gente está olhando baterias que permitem flexibilidade, principalmente para inserção maior de capacidade variável. A gente estima que o grande papel de baterias vão ser baterias atrás do medidor, ligadas no futuro. Isso tende a acelerar na década de 30, não agora na década de 20, mas ligadas no futuro a esse boom que a gente vai ver de capacidade solar distribuída. Então, dentro desse nosso forecast de menor custo, esse é o papel principal que a gente vê para baterias. Esses resultados do Brasil são muito diferentes, principalmente quando a gente pensa em baterias dos outros países do mundo, porque a gente vê uma capacidade muito grande de solar, tanto distribuída quanto centralizada e de eólica, e uma capacidade pequena de baterias de grande escala. Isso só é possível por causa da nossa capacidade gigantesca de hidro com reservatório. Se a gente não tivesse essa capacidade de hidro, e a gente estivesse pensando nesse cenário de menor custo que tem um crescimento muito grande de fontes variáveis, a gente veria com certeza, como é o caso de todos os países do mundo, uma capacidade muito grande de baterias adicionais. Muito bom. Tem uma pergunta aqui também até da Lucila, né, relacionada. Ela estava questionando aqui quando você falou que não, né, das tecnologias que não têm escala, né, que vocês acabam não olhando para elas, né, e ela acabou perguntando se os sistemas, né, com geração distribuída e baterias teriam essa escala, né, então acho que ficou mais ou menos já respondido aí, né, Acho que a gente pode dizer que eles teriam mais escala do que qualquer outra tecnologia. E, de novo, se tem China no meio e tem metas ambiciosas no meio, eu acho que a pergunta está respondida. Mas sim, Legal. eu acho que solar e baterias são as tecnologias que mais se beneficiam dessa lógica de mercado. Legal. Achei interessante também a tua fala, né? Você falou em 2030 da gente ter a mesma quantidade de carros elétricos sendo comercializados, né, que carros a combustão. Eu peguei essa fala corretamente? É isso mesmo, Luiz? Eu me espantei, tá? A gente, de novo, né? A gente não no está Brasil, acostumado. tá? A gente não está falando de Brasil. Acho que o Brasil é um pouquinho mais difícil, principalmente por causa do nosso potencial de biocombustíveis como um todo. Mas em países desenvolvidos, isso inclui Estados Unidos e muitos países da Europa, a gente espera que até metade de 2030, mais da metade dos veículos vendidos já sejam elétricos. Então, devem ser vendidos mais veículos elétricos daqui a 15 anos ou menos do que veículos a combustão interna. Interessante isso daí, viu? É um outro mercado também, né, que a gente tem que olhar, né? Querendo ou não, esses carros elétricos, a gente vai ter serviços atrelados a ele, né? Não só a questão clássica, né, de manutenção aí da frota, né? Mas esses carros eles precisam ser carregados, né? Eles precisam ser e até uma coisa que a gente estava conversando também aqui em off no começo, né? Não adianta a gente trocar a frota, né? Substituir a frota por uma frota limpa, não é que não adianta, né? Melhora, enfim, né, os níveis de emissão aí nas grandes cidades, né? Sobretudo aí aqueles que têm bastante tráfego, né? De veículos. Mas não é muito interessante a gente fazer essa troca, né? E abastecer esses carros, né? Com uma energia suja, né? Então também a gente potencializa aí o papel das renováveis, né?
E aí também, o Luísa, tem uma pergunta aqui do Célio, né, que ele nos fala aqui, né, como, no Brasil, né, a gente sabe aí que você está olhando bastante para o mundo, né, mas no Brasil, né, existe algum tipo de governo, né, como é que é a previsão, alguma medida governamental, algum incentivo para que a nossa frota, de fato, transicione? A gente está um pouquinho mais para trás nesse setor, o que não é anormal, pensando em países emergentes. Isso acontece principalmente porque o custo ainda é muito alto. Claro, existem pessoas e organizações que estão liderando essa frente, a gente já vê veículos elétricos na rua, mas o número é muito pequeno, comparado com o número total de vendas de veículos. Isso deve demorar um pouquinho mais para chegar, mas isso vai chegar, assim, disso eu não tenho dúvida. O Brasil, assim, o principal fator, eu acho que o principal fator limitante, que na verdade não sei se a gente pode chamar de fator limitante, que é um benefício que o Brasil tem, é nosso potencial para biocombustíveis, né? Então a gente vai ter que entender como os dois setores vão evoluir juntos. Mas, assim, o que eu posso responder com certeza é que aqui a gente não vai ver ainda essa tendência de que os veículos elétricos vão se tornar competitivos na metade dessa década. Deve demorar um pouquinho mais, mas talvez até o final da década de 2020 isso aconteça no Brasil. Mas cada ano deve ficar um pouquinho mais barato, só que, de fato, para o setor avançar, isso vai depender de, como tudo, né? Isso vai depender de políticas públicas iniciais, vai depender principalmente de taxa de importação, né, de redução de tarifas em geral, e também pode ou não ser impulsionado dependendo de quais vão ser nossas metas ambientais. Eu acho que a gente está, principalmente pelas questões da Amazônia, a gente está começando a sofrer um pouquinho mais de pressão global. Eu acho que isso tende a aumentar à medida que a gente vai chegando mais perto de novembro, quando vai ser a COP. E, no momento, eu acho que isso começar a doer no bolso do governo, se a gente sofrer uma grande pressão, o país tende a criar metas mais ambiciosas e essas metas vão ter que tocar no setor de transporte, com certeza. Então, eu acho que esse é o caminho da gente chegar lá. Não tenho dúvida que a gente vai chegar, mas vai demorar um pouquinho mais do que para os outros países do mundo, sem dúvida. Legal, Luísa. Luísa, tem Só uma pergunta aqui. Pode falar. É Pois só não. um comentário final. Eu acho que a tendência que a gente está vendo para países emergentes é começar a eletrificação por frotas e não por veículos de passageiro. Então, principalmente, tem várias iniciativas para frota de ônibus, por exemplo, a gente já está vendo alguma atividade no Brasil relacionada a isso. Mas eu acho que esse é o caminho, são os passos iniciais que a gente vai dar. E já é um grande começo, né? Eu acho que esses veículos, na verdade, eles são grandes poluidores, né? Rodam muito, né, nas cidades aí, e eu acho que é uma boa iniciativa. Aqui mesmo, a gente teve recentemente, se não me engano, aí, anunciado pela Prefeitura de Indaiatuba, aqui pertinho de Campinas, onde a gente está, né, a adoção da frota elétrica, né, para fazer a coleta de lixo, né? Então, inclusive, se eu não me engano, são caminhões aqui produzidos no Brasil, aqui em Campinas, inclusive, né, pela BYD, e já está, né, circulando. Então, são mostras aí de que a coisa está vindo, né? Importante essa questão. E aí, aproveitando isso, Luiz, até uma curiosidade que eu tenho, né? Todas as vezes que a gente vê esses relatórios aí publicados, não só pela Bloomberg, mas por outras entidades, né? A gente sempre tem lá uma visão, uma projeção moderada e uma projeção mais agressiva, vamos dizer assim, né? E a gente tem falado aqui que cada vez mais as renováveis, enfim, essa mudança, essa transição, ela tem acontecido mais rápido. Eu não sei se você tem essa informação, é uma curiosidade que eu tenho. Se pegar para trás aí, né, as projeções que foram feitas, o realizado ele está mais próximo dos cenários mais agressivos ou eles estão mais próximos dos cenários mais moderados? Essa é uma ótima pergunta. A gente não faz cenários, a gente faz a nossa previsão econômica. E eu posso falar um pouquinho de uma mudança que a gente fez esse ano, que é basicamente olhando nossas previsões de custo de tecnologia,
se os países fizessem escolhas lógicas baseadas nas tecnologias mais baratas para suprir demanda toda hora do dia, todo dia do ano, entre agora e 2050, quais tecnologias seriam adicionadas? O que é engraçado, e eu ri um pouquinho com essa pergunta, porque a gente, falei no começo, a gente sempre foi chamado de louco quando a gente apresentava. Assim, essas projeções são o que eu, pessoalmente, mais tenho medo de apresentar, porque não existe bola de cristal e não existe metodologia perfeita. Então, elas sempre abrem para muita discussão, mas alguns anos atrás as pessoas sempre falavam que a gente estava louco com aquilo. Se a gente olha para as previsões antigas, a gente estava sempre sendo pouco ambicioso em relação a elas. Então, na verdade, fomos pouco loucos, né? A gente foi pouco ambicioso em relação ao que a gente esperava. A diferença, o que a gente fez diferente esse ano, então as pessoas que acompanham esse nosso estudo chamado de New Energy Outlook, que é nosso forecast de longo prazo, está acostumado com esse nosso cenário econômico, que é o que eu mencionei, o que é mais barato para suprir a demanda das próximas décadas. O que a gente fez, também acompanhando todas as discussões climáticas desse ano, foi olhar para o nosso cenário, tentar entender o que precisaria ser feito para a gente atingir, para a gente, de fato, limitar emissões, limitar o aquecimento global abaixo de 2 graus até a década de 2050, e se aquilo que a gente estava prevendo como um cenário de menor custo faria com que a gente chegasse lá ou não. A resposta é não, muito longe disso. O que a gente projeta nesse cenário de menor custo, que de fato chega longe, adiciona bastante e faz com que a gente tenha uma penetração grande de renováveis, não faz com que a gente chegue nem perto disso. Para vocês entenderem, quando a gente olha para a geração até 2050, nosso cenário de menor custo globalmente nos dá uma geração renovável de 69% e uma geração que a gente chama de zero carbono de 75%, mais ou menos 76% do total, isso inclui tanto nuclear quanto grandes hidrelétricas, o que é muito para o mundo, pouco se a gente pensar no cenário brasileiro, que a gente tem uma matriz muito limpa, só que a gente ainda continua com 24% de geração a partir de fontes fósseis, principalmente carvão e gás. Quando a gente roda, quando a gente faz essa análise do que é necessário, a gente entende que esse cenário de menor custo faz com que a gente fique acima de 2,2 graus de aquecimento global em 2050. E se a gente continuar assim ao longo ao longo do século, a gente chega a 3,3, se eu não me engano, graus de aquecimento global. Ou seja, isso é muito ruim. Então, a gente começou a entender o que seria necessário para chegar em um mundo abaixo desses 2 graus Celsius. E a conclusão primeira que eu já falei, a gente precisa eletrificar tudo que possível. Então, a gente eletrifica todo o transporte possível, que não é 100% do transporte, porque a gente não consegue. Veículos muito pesados demoram um pouco mais para eletrificar, são mais difíceis, precisam de mais tecnologia, e ao mesmo tempo a parte de aviação e shipping, navegação, é muito difícil, precisa de outras tecnologias. E para os países mais frios também, a gente aí eletrificaria toda a parte de heating, de calefação, transformando essa calefação em aquecedores elétricos, que são basicamente ar-condicionados conversíveis. Isso nos dá o quê? Isso resultaria numa demanda global por eletricidade triplicada. A gente triplicaria o que a gente tem hoje em termos de consumo global de eletricidade. E isso resultaria num crescimento muito, muito grande de geração eólica e solar e também num crescimento de uma tecnologia que no último 1 ou 2 anos virou a tecnologia que todo mundo quer falar sobre, que ainda tem muitos desafios, mas que a gente está vendo também muitos planos ambiciosos nessa direção, que é hidrogênio. Que, por consequência, para que a gente produza hidrogênio limpo, hidrogênio verde, resulta numa necessidade muito maior ainda por geração e por capacidade de fontes renováveis. Importante. Falando em hidrogênio, né, Luísa? Essa frase eu tenho um pouquinho de medo. Não precisa ficar com medo, não. A gente vê, e de novo, dentre essas coisas que a gente está falando, né, da rapidez, mais uma vez, eu sinceramente não esperava. A gente ouve falar de hidrogênio há muito tempo, né, de baterias movidas a hidrogênio, coisas do tipo,
E a gente já vê, inclusive, grandes empresas, né, estudando. Outro dia eu vi uma entrevista, né, de um dos heads aí da ThyssenKrupp, né, uma empresa alemã grande, gigante, né, atua em vários setores, metalurgia, enfim, por aí vai. E eu vi uma fala dele dizendo que eles já estão olhando para hidrogênio verde, já estão estudando isso, né, de uma forma efetiva, com comitês, inclusive, discutindo isso aí nos conselhos, né. Fala um pouquinho mais para nós do hidrogênio, né, das projeções e também do cenário atual. Como é que o mundo está enxergando? Né? Vai pegar mesmo hidrogênio verde? Como é que a Bloomberg, qual que é a visão da Bloomberg em relação a isso? Olha, eu acho que o que aconteceu nessa onda do hidrogênio é que o mundo começou a entender que para a gente chegar onde a gente disse que quer chegar, o que a gente tem não é o suficiente. Acho que é basicamente isso. Não só a gente precisa de tecnologias que sejam mais flexíveis e que resolvam problemas que a gente ainda não conseguiu resolver com as tecnologias que estão mais disseminadas, que é a questão de transportes pesados, que é a questão de shipping, que é a questão de armazenamento, e que a gente escalone isso. Né? O hidrogênio tem várias questões, incluindo que ele é muito caro, só que o que a gente está vendo é movimentos dos governos, começando por governos da Europa, mas está se expandindo para outros lugares. Por exemplo, o Chile tem metas muito ambiciosas. É um movimento de governos que estão comprometidos com o desenvolvimento das tecnologias. Eu acho que era uma tecnologia que, anos atrás, a gente nem olhava com tanto detalhe, porque a gente acreditava que não escalonava, não atingiria uma economia de escala para ficar barato o suficiente para ser competitivo. Porém, com todos esses compromissos de tantos governos e de tantas empresas para desenvolver a tecnologia, a gente já mudou nossa visão sobre isso. Então, a gente acredita que se todos esses compromissos de fato evoluírem, é possível que a tecnologia fique cada vez mais barata. O que a gente projetava antes em termos de capacidade de produção já é muito abaixo do que a gente vê se concretizando nas metas, não se concretizando, mas a gente vê estabelecido nas metas de vários países, que tem metas especificamente para a produção de hidrogênio, mas ainda tem muitos desafios pela frente. O que eu posso dizer é que, assim, quando a gente olha para a demanda futura de eletricidade, a gente faz uma projeção de uma demanda global num cenário, olhando só para que seria o nosso cenário de menor custo, a demanda global passaria de um pouco mais de 20 mil terawatt-horas hoje para 40 mil terawatt-horas de demanda global por eletricidade, se a gente considerasse apenas o crescimento de demanda de eletricidade sem considerar a eletrificação dos setores. Quando a gente passa a considerar eletrificação desses setores que eu mencionei, eletrificação do transporte, eletrificação de heating, a gente dobra, a gente quase triplica. Então, a gente passa de pouco mais de 20 mil terawatt-horas de demanda global para mais de 60 mil. E quando a gente considera hidrogênio, e a gente considera que a gente precisa ter capacidade limpa para produzir esse hidrogênio verde, porque se o hidrogênio for produzido a partir de outras fontes também não interessa, a gente passa de 100 mil terawatt-horas. Então, a gente aumenta em 5 vezes a demanda global por eletricidade. E é aí que chega aquele impacto que eu digo que a gente precisa ver tudo como um todo, porque aí que a gente faz com que a demanda aqui no país, no mundo, cresça ainda mais e crie oportunidades para o setor elétrico. Então, eu acho que as oportunidades que o crescimento da demanda, o crescimento de oportunidades que a gente deve ver nos próximos anos não chega nem perto das oportunidades que a gente viu na última década, que já foram muitas. Ô Luiz, e aqui, ó, quando você falou que a demanda, né, antes ali na tua fala, você falou que a demanda por eletricidade, por energia elétrica, né, ela triplicaria, né, ao longo do tempo, e agora fala sobre quintuplicar, né, com a vinda do hidrogênio. O pessoal está mandando aqui, tá pedindo para eu explorar um pouquinho mais com você essas questões aí, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu achar, do Júlio César. Isso, Júlio César, né? Ele fala sobre, né, se você tem previsões aí, né, no mercado, né, de trabalho, de quantas vagas serão abertas aí diante desse cenário nesse setor aí de ligados à eletrificação, ligados a renováveis, né? Então, no mundo, mas também aí no Brasil, é possível projetar alguma coisa aí.
Infelizmente, não tenho esses números, tenho certeza que alguém já fez isso, mas eu, pessoalmente, não tenho, nunca tive acesso. Mas, assim, se a gente viu o crescimento no setor nos últimos anos, eu acho que o crescimento que está por vir ainda é muito maior do que isso. Então, eu acho que a gente está no lugar certo, na hora certa, e todo mundo pode se sentir otimista em relação a isso. Isso é bom, isso é bom. E até é uma coisa que a gente sempre fala aqui, viu, Luiz, nos nossos eventos, né, nos nossos cursos, webinários, é de que esse pessoal que escolheu, né, vir trabalhar no setor de energia solar, no setor de energias renováveis como um todo, né, está fazendo a aposta certa, né, e os seus números aí, né, mostram isso, né, corroboram com isso. A gente está num setor que, mais do que presente, ele já, né, a gente tem aí uma previsão de futuro, de crescimento no futuro muito grande, né, e até uma coisa que eu falo, né, sobre essa questão aí de vagas de emprego, eu não sei, também não tenho esse número, tenho certeza que ele existe, né, mas eu também não tenho esse número. Mas, de fato, nós vamos precisar de pessoas, né, não tem outro jeito, né, para fazer isso acontecer, para que essa transição ocorra, né, que a gente está falando, a gente precisa que pessoas, né, profissionais bons, qualificados e capacitados estejam aí abraçando a causa junto, né? Então, para vocês novamente, Júlio, também você que fez a pergunta, né? Pode se preparar porque tem muita coisa boa para vir aí, né, no futuro, né? E em várias frentes aí, como bem destacou a Luísa. Luísa, tem bastante pergunta aqui também. Tem o Marco Aurélio, tem o Roberto, perguntando sobre a questão aí de geração de energia elétrica através de resíduos, né? Seja ele lixo, né? Resíduos aí de animais. Então, a gente acabou não falando sobre isso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão também. Essa é uma área que a gente explora pouco, principalmente porque ele não entra no grupo de economia de escala que eu mencionei. Depende muito de realidade de país. Minha opinião pessoal é que eu acho que é um caminho muito bom dependendo da situação, é um caminho muito válido, mas é muito difícil de entender como escalonar porque depende muito de produções que às vezes são sazonais, depende muito de realidade específica de local, de tecnologia, de resíduo e tudo mais. Então é algo que assim a gente não é válido. Eu acho que pensando na descarbonização do setor elétrico como um todo, a gente tem que explorar todos os caminhos possíveis. E a gente precisa considerar tanto aquilo que é escalonável, que aplica para todos os países, quanto a qual é o caminho mais fácil para a realidade de cada um dos países. Mas são números e projeções que eu, infelizmente, não tenho por esses motivos. Legal. Pegando aqui mais algumas perguntas, tem uma do José aqui, bem importante também, interessante, né? Ele pergunta, se você me permitir, Luiz, eu sei que você é a convidada, né? Eu sou o anfitrião, mas eu gostaria de responder essa pergunta, que ele questiona sobre a questão das escolas de engenharia, né? De tecnologia, técnicas, enfim, o que elas devem fazer para atender esse novo mercado de renováveis, né? Não só as escolas de engenharia, né, José, mas a sociedade como um todo, né, a gente precisa, né, e até que é uma das coisas, né, uma das áreas de atuação do Canal Solar é de realmente trabalhar em capacitação, trazer informação para vocês, né, e trazer também os nossos cursos de capacitação, mas mais do que isso, é importante os profissionais terem essa visão, né, de que eles precisam entender as novas tecnologias, entender as coisas novas que estão vindo. Eu gosto muito de falar, né, que as faculdades, né, enfim, e eu falo isso por experiência própria, né, eu sou engenheiro, né, eles têm que trazer uma formação básica sólida, né, de base muito sólida, né, como a grande maioria das universidades fazem, né, e você tendo essa base muito sólida, você consegue, né, migrar entre as variantes aí, né, tecnológicas. Então, eu acho que as universidades precisam continuar fazendo muito bem o que elas fazem hoje, que é esse ensino de base, e a gente precisa ter essa conscientização, como você tem aí, né, de estar aqui, né, investindo teu tempo para entender como as coisas funcionam, né, os profissionais entenderem essas necessidades e irem buscar aperfeiçoamento. Se você quer acrescentar alguma coisa mais sobre esse ponto, Luísa, deixa à vontade aí. Não, eu acho que é isso. Eu acho que eu comecei falando um pouquinho sobre isso, que é importante a gente olhar para o todo e entender como o mundo está evoluindo e a direção que está tudo indo, porque do jeito que o setor e que
o setor de energia elétrica e os outros setores de energia estão evoluindo, o que está acontecendo em um lugar afeta o outro. Então, pode ser um pouquinho mais cedo, pode ser um pouquinho mais tarde, mas essas tendências vão chegar aqui. E é muito importante a gente ter visão do todo para a gente entender qual vai ser o tamanho do impacto e em que direção as oportunidades estão no Brasil e no mundo também. Legal. A gente já está próximo aqui do fim, né? A gente, na verdade, até passou um pouquinho do tempo, mas algumas outras perguntas aqui que o pessoal tem feito, né, com relação aos relatórios, Luísa, que você mencionou, o pessoal está perguntando onde que é possível encontrar, né? Se você, de repente, puder mandar os links, né? A gente pode até partilhar aqui com o pessoal esses relatórios. É importante vocês verem isso daí, né? Outras perguntas com relação a se o webinário vai ficar disponível, né? A gente está gravando sim, vai ficar disponível depois lá no nosso canal do YouTube, tá? Então, vocês que acompanham lá, cliquem lá no sininho, né? Que todas as vezes que a gente posta algum vídeo novo lá vai aparecer. E acredito aí que mais aí para o final da semana aí, né? A gente dá uma tratada também no vídeo para ficar mais dinâmico, né? O pessoal faz uma edição, mas a gente deve subir logo aí, eu acho que quinta, sexta-feira no máximo vai estar disponível, né? E aqui para o final, Luísa, eu queria fazer um comentário, aí eu vou devolver para você, mas eu acho que tudo isso que a gente falou, né, e era até a proposta, né, do nosso tema, de falar de tendências, né, de transição, mas assim, pelo menos para mim ficou muito claro, e aqui o pessoal também, pelo jeito, ficou, né, que todas as perguntas estão muito bem contextualizadas, de que a gente vive esse período de transição e uma crescente cada vez maior das energias renováveis, né? Falando aí mais especificamente da solar vai crescer muito, né? E aí muitas vezes a gente fica preocupado, e é natural, né, com os acontecimentos aí né, que acontecem, né, as pedras que surgem no nosso caminho, né, a alteração da 482, políticas para sistemas híbridos, baterias, né? E essas barreiras, obviamente, a gente vai ter que ir limpando elas, a gente vai ter que ir tirando elas da frente. Mas a gente tem algo muito maior, né? É uma tendência, né? E é uma tendência, é um movimento orgânico do mundo, não é um movimento desordenado de uma região ou outra, para um caminho de eletrificação, né? A gente está falando em tudo, né? Estamos falando desde os transportes, desde da forma como a gente extrai energia dos nossos ecossistemas, falando de sistemas de calefação, enfim, é um movimento realmente muito amplo, né? Então, eu espero aí que o nosso objetivo era exatamente trazer essa experiência para vocês, né, que está acontecendo, né, não é uma coisa, não são projeções que estão simplesmente no papel e acabou, né, a gente está vendo o nosso mundo mudando, quem é mais velho aí, né, quando a gente imaginaria em falar que carros elétricos num espaço aí de 10 anos, menos do que 10 anos, né, no mundo todo a gente está falando em paridade, né, cada um carro elétrico, cada um carro de combustão sendo vendido, um carro elétrico vai ser vendido no mundo, né, essas projeções, e a gente vê isso acontecendo, né, acho que alguns números até a gente publicou aqui no canal Solar, né, a gente teve um aumento, acho que dobrou a frota elétrica aqui no Brasil, né, de 20 para cá, no ano de 2020, e outras coisas, né? A gente fala aí de micro-redes. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o mestrado, a gente falava de micro-rede, parecia coisas futurísticas, né? A gente se sentia assim, quando que isso vai acontecer? E a gente já vê, né, a inserção de micro-redes aqui no Brasil. Então, a mensagem, né, que a gente quer deixar no final é essa, né, que está acontecendo, não vai parar, né? Vão ter as barreiras, vão ter com certeza, mas a gente está inserido aí num ambiente em que muitas oportunidades virão. E aí eu gostaria de devolver para você, Luísa, para você completar isso também, aí a tua visão disso aí. Antes, só comentar que eu mandei alguns links para vocês, se vocês puderem compartilhar com todo mundo. Eu mandei 3 links. O primeiro é o do Climate Corp, que é um projeto e é um exercício anual que o meu time lidera, que é olhando para a atratividade para investimento em renováveis globalmente, com grande foco em países emergentes. Ele inclui tudo aberto no site, a gente tem dados abertos, ferramentas, modelo para baixar com números, é um relatório totalmente aberto para todo mundo, também um ranking. Acho que isso se relaciona um pouco com esse seu comentário. Esse ranking a gente faz, esse é o 10º ano,
o Climate Scope 2021 é o 10º ano que a gente vai publicar. O Brasil está incluído nele desde o começo e sempre esteve entre os países no topo em termos de atratividade para investimento em renovável. Então, a gente não só está vivendo esse momento de grandes oportunidades, mas apesar dos desafios que a gente tem e que todo mundo, em todos os países enfrenta, a gente está num país que, em geral, tem um histórico muito positivo para investimento em renováveis e que é muito bem visto para investidores, apesar de todos os desafios que a gente apresenta, não só dentro do setor, mas como país. Então, e isso não sou só eu que estou dizendo, mas toda vez que a gente conversa com investidores de fora ou com grandes empresas, a mensagem é sempre a mesma. A mensagem é que o Brasil é um dos principais focos, não só pelo tamanho do mercado, mas também para a gente ter um ambiente estável e até inovador para investimento em renováveis. Então, a gente sempre vai ter esses desafios. O desafio da 482 e outros que têm surgido não vão ser a primeira vez, e isso em qualquer setor. Assim, a gente vai... todos os setores vão apresentar desafios, mas poucos vão apresentar as oportunidades que o setor de energia renovável tende a apresentar para a gente no futuro. Então, eu acho que a mensagem, em geral, é muito positiva. Os outros 2 links que eu compartilhei, um é o link do site público da BNF, que tem vários executive summaries de relatórios que a gente publica e press releases com informações gerais e informações como acessar algumas coisas específicas. E o último é um relatório que é o Factbook executivo, que ele também é totalmente aberto. Então, só precisa preencher um formulário, mas basicamente são um relatório em PDF com 100 slides, basicamente resumindo o que você precisa saber em cada um dos setores que a gente cobre. É totalmente aberto e é uma das poucas coisas que a gente deixa aberta para o público, e ele é de fato muito interessante, foi lançado na semana passada. Então, eu recomendo que, se vocês querem ter uma ideia de informações macro de transição, eu acho que esses são os 3 links mais importantes para olhar. Eu recomendo muito, tá? É leitura obrigatória para quem está trabalhando no setor, para quem está apostando, né? Colocando as suas fichas aí no setor de renováveis. Aliás, aí todos os relatórios emitidos pelo Bloomberg NEF são referências, né? Então é sempre bom vocês ficarem ligados. Também salvem no favoritos ali o link que a Luísa mandou aí, o segundo. Já compartilhei com todos aqui, tá? E, Luísa, a gente até estourou um pouquinho o tempo aqui, né? Estava previsto 1 hora de conversa, passamos um pouquinho, mas é que a conversa estava muito boa, né? O pessoal estava também bastante engajado, mandando bastante pergunta. Vários elogios sobre o bate-papo que a gente teve. Já tem gente perguntando quando que é o próximo, quando que a Luísa vai estar aí de novo, né? A gente vai trabalhar num próximo aí, tema bacana para a gente trazer a Luísa para discursar. E agradeço mais uma vez, Luísa, foi excelente, gostei muito, né? A gente precisa muitas vezes sair do nosso mundo, entender uma forma mais macro, né, como as coisas estão acontecendo, para validar, né, esse caminho que a gente está escolhendo, que a gente está traçando aí na nossa carreira, na nossa, né, trajetória aí como pessoa, como empresa, como mundo, né? Então, mais uma vez agradeço o Bloomberg também por ceder o espaço aí da Luísa, uma agenda, como a gente falou aí no começo, bem difícil, né? Ainda bem que deu certo e foi um bom bate-papo. Obrigada, Bruna, e obrigada a todos vocês pelo convite. Todo mundo que estiver assistindo, se tiverem dúvidas, podem me procurar no LinkedIn, entrar em contato direto. Não garanto que eu vou responder hoje, ou talvez essa semana, mas eu tento sempre dar atenção e ajudar quem precisa de informações. Ótimo, Luísa Demoro, né, para quem for procurar aí no LinkedIn. Agradeço também a participação de todos vocês, né, a gente sempre fala, né, que o centro, né, das atenções a gente sempre traz, a gente coloca esforço para trazer as melhores personalidades, as melhores cabeças aí, né, dos temas que a gente quer tratar, para exatamente trazer para vocês ideias novas, ideias diferentes, para a gente pensar um pouco diferente, desenvolver, né, modelos diferentes. Então, mais uma vez agradeço a participação de todos vocês. Coloco o canal Solar à disposição de vocês, né? Acessem as nossas páginas de notícias, nossas áreas de webinários. Sempre tem bastante informação aí para vocês. Um grande abraço, uma boa noite. Vocês tenham aí uma ótima semana. Até logo. Obrigada.